Olá! Nessa atividade de hoje vamos aqui colocar um push button num Raspberry Pi Pico e ver como se comporta. Tem alguns detalhes aí a ser observado. O roteiro nosso hoje é extremamente simples aqui, né? Primeiramente, vamos integrar o nosso push button, né, como um dispositivo de entrada, configurar as GPIOs aqui, ou a GPIO que eu vou ligar ele como entrada, tem uma questãozinha que a gente vai comentar daqui a pouco, desenvolver um programa no Python, né? Vou usar aqui a ideia do Tony, e gravar e fazer os testes do programa. O push button é uma chave eletromecânica, ou uma chave tátil, ou um botão de pressão, extremamente utilizado em circuitos eletrônicos. Então ele está presente aí em muitas dessas nossas placas que a gente pega do dia a dia. Tem vários tipos de push button. Eu coloquei aqui apenas 3, mas são inúmeros. Como é que funciona um push button? O push button, ele na realidade ele vem com os dois terminais, isso aqui está representando esses dois terminais dele, e aqui está representando nessa figurinha aqui, onde eu vou pressionar aqui, ó, veja aqui, a corrente vai fluir por esses dois terminais, só que está interrompido aqui, ó. Quando eu pressiono, né, aqui, eu crio um caminho onde os elétrons podem passar. Então esse é o funcionamento dessa minha chave eletromecânica. Agora vamos dar uma olhadinha aqui como é que eu vou inserir isso no meu Raspberry Pi Pico aqui, né? Primeiramente, vamos pegar aquela chave eletromecânica e interligar no meu Raspberry Pi. Pronto, interliguei aqui, ó. Bom, peguei o VCC, que pode vir aqui dos 3.3 volts dele, e liguei lá. Para o Raspberry Pi, nesse botão que eu estou colocando aqui como entrada, no caso aqui eu peguei essa GPIO dele aqui, o GP15 dele, né? E vou definir isso como entrada. Essa entradinha aqui, ela está querendo ver número lógico aqui, ó. Ela quer ver 0 ou 1, ela quer ver true ou false, ela quer ver uma tensão perto de 3,3 volts ou uma tensão perto de 0 volts. O circuito eletrônico que está aqui dentro está querendo ver isso. Só que nessa condição aqui a gente não vai gerar isso. Por quê? Veja bem, ó, quando o botão está não pressionado, que ele está aberto aqui, ó, veja bem que não passa nada para aqui. Isso não é nem 0 e nem 3,3 volts. Isso não é nada. Isso aqui está voando. Quando eu pressiono, não. Quando eu pressiono, tudo bem, aí sim, os 5 volts passa para cá. Mas se eu voltar e abrir ele de novo, não chega nada aqui. Então vamos ter que solucionar isso aqui. O circuito para solucionar isso aí são 2 possíveis. Eu vou acrescentar um resistor. Ou um resistor de pull down, ou um resistor de pull up. Vamos ver um de resistor de pull down aqui, ó. O que é esse resistor de pull down? Um circuitozinho bem semelhante ao que eu coloquei ainda agora. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer com que chegue nesse pino aqui ou 0 volts ou 3,3 volts, que é o meu true ou falso, ou meu 0 ou 1 lógico. Bom, aqui do jeito que a chavezinha está aqui agora, ó, o meu push button, né, aberto, quem está presente aqui nesse pininho? Está presente um ground, que eu coloquei um resistorzinho aqui por terra, por isso que eu botei down, né, para o GND aqui, ó. Como não está passando corrente nenhuma, esse GND daqui, ele está presente aqui também, ó. E agora sim, eu posso fazer com que esse meu circuito aqui agora funcione como GND. Então, né, no meu GP15 aqui, ó, tá entrando exatamente GND aqui, ó, 0 volts ou próximo disso, tanto faz para ele lá, né, tem que ser um sinal baixo. Então, para ele a lógica está 0. E quando eu pressionar aqui agora, ó, veja bem, assim como na outra vez, entrou um lógico. Lembrar que
eu tenho sempre que conectar um GND do meu Raspberry Pi aqui, ó, com o circuito que eu estou ligando, né? Então vamos ver agora como é que na prática funciona isso lá dentro dele. Tanto faz eu colocar o pull up ou o pull down, eu tenho que criar esses dois níveis, ele tem que ficar o 0 ou 1, lógico, 0 ou 1 lógico significa tensões, né? Então eu posso utilizar aqueles resistores externos de pull up ou pull down, ou no caso aqui do meu microcontrolador lá, que está presente no Raspberry Pi, o RP2040 aqui, ó, ele já me oferece essa possibilidade lá dentro. Aqui está a minha saídazinha, escrita aqui como pad, ó. Cada padzinho daquele tem inúmeras funções. Meu GPIO aqui é multiplexado aqui, tem um MUX dele aqui, ó. Mas uma dessas multiplexagens dele aqui, ó, eu posso escolher via software se eu quero que esteja presente naquele pininho lá, ó, ou um resistor de pull up, que pull up significa o quê? Vai estar ligado em 3,3 volts interno lá dentro dele, ou um de pull down. Então agora eu tenho duas soluções. Eu posso colocar aquele resistor externo e fazer isso e não configurar isso aqui, ou eu posso configurar isso aqui internamente lá via software, né, e escolher o pull up ou o pull down. Uma outra coisa também que a gente tem que ver aqui é que essa chave eletromecânica ela não é perfeita. Ela tem um efeito aí, um efeito de múltiplos toques. Né? Esse efeito de múltiplos toques, também conhecido aí na literatura como bouncing, né, ocorre em chaves eletromecânicas e pode comprometer significativamente o desempenho do meu sistema. Todo o meu sistema pode ser comprometido por isso. O que acontece aqui? Eu tenho a minha chave eletromecânica, uma vez que eu toque aqui, ó, uma vez que dá o contato, acontece esses múltiplos toques. Aqui eu estou colocando aqui ó, uma imagem capturada de um osciloscópio, e eu vejo que o que? Microscopicamente falando, vou pegar essa representação aqui, é como se a hora que eu fosse tocar aqui, alguma parte mecânica dessa tocasse, mas como é uma interface não tão perfeita assim, esse contato não permanece por algum tempo e se desfaz, e faz, e refaz. Então a gente tem essa condição aqui, ó. Como o microcontrolador é muito rápido, é como, por exemplo, nessa figurinha que se eu tivesse tocado 3 vezes, ele vai contar 4 vezes na realidade. Tocou uma, tocou duas, tocou 3, tocou 4 vezes nesse tempozinho que passou aqui, ó. Então eu também tenho que me preocupar com isso. Esse efeito que acontece em todas as chaves mecânicas. A gente vai resolver isso também via software, né? Então tá aqui, eu vou montar o meu Raspberry Pi Pico no protoboard, vou inserir ele no protoboard, isso aqui a gente já viu já no nosso exemplo passado, passei um passo a passo aqui, ó. Tirei tanto o GND dele quanto o VCC, o 3,3 e o GND por aqui, né? Trouxe o VCC cá para o outro lado, ó, e botei um push buttonzinho aqui, ó, ligando o que? O VCC dele, ó, caminho do VCC, ligando o VCC dele, e quando eu pressionar isso aqui, essa pressão vai vir para o pino 15 aqui, ok? Aqui está na prática aqui como é que eu liguei, tá ele, eu coloquei o push buttonzinho que eu já tá já com a interfacezinho do display, daqui a pouco a gente vai colocar o display também, eu quero fazer um exemplo utilizando o display que a gente também viu no encontro passado aí, né? Então, quando eu pressiono aqui, ó, veja bem que aqui eu estou em VCC, ó, quando eu pressiono eu jogo o VCC para o pino 15 dele. E quando está solto, internamente eu vou setar ele com um pull down lá, ok? Finalmente, como é que eu vou fazer isso via software? Via software, eu vou basicamente aqui, pessoal, ó, setar o meu pino de entrada, escolhi lá o pino 15 de entrada, botei meu pino com um pull down. Então, normalmente a gente setava um pino só aqui, ó, só ter aqui, e eu posso acrescentar essa característica aqui para setar aquele pino e ativar naquela multiplexação nossa lá, esse resistorzinho de pull down. Eu poderia ter colocado pull up aqui também. Só lembrando que se eu colocasse pull up, o meu push button, em vez de ir para o VCC, ele teria que ir para o GND. E mais uma vez eu relembro aqui, ó, tem que ter muito cuidado com o efeito de múltiplo toque, o bounce, tem que fazer o debounce. Finalmente nós vamos também colocar o display, tá aqui o displayzinho, a gente vai fazer também o
o display. Então vamos passar lá para o nosso ambiente integrado de desenvolvimento, o Tony, e ver aqui no Tony como a gente vai estar lidando com essas características aí. O programazinho é extremamente simples. Eu coloquei aqui o importar o pino, coloquei um time aqui, a gente vai ver para que é isso aqui. Eu vou setar o meu LED. A ideia aqui é, toda vez que eu pressionar o botão, o LED acende, e quando eu pressionar de novo ele apaga. Então ele vai acender e vai apagar, acender e apagar à medida que eu vou pressionando. Setei o meu pino lá como pull down, né? Eu vou iniciar com o meu LED ligado, vou fazer o meu loop, que é o while true, né? Vai ser sempre verdadeiro esse aqui, meu loop infinito. Se o botão for pressionado, se o botão pressionado for 1, né? Se tiver pressionado, lembra que está com aquela característica lá do pull down, ele normalmente está em 0. Então, se eu pressionar ele entra aqui e acende o LED. Primeiro eu vou colocar aqui com um tempo bem curtinho, aqui vocês vão ver que se eu pressionar e ficar lá pressionando, ele vai ficar entrando aqui e eu não vou conseguir ver muito efeito aqui não. Bom, vou carregar isso lá para o nosso microcontrolador. Deixa eu ativar aqui a nossa visão dele. Tá lá, começou, LEDzinho ligado, e a gente vai lá pressionar o botão. Pressionei. Veja que quando eu pressiono, né, tentando apagar, às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Por que isso? Porque tem um efeito, além do efeito de bounce aqui, eu tenho que acertar certinho. Eu estou pressionando várias vezes aqui, às vezes eu consigo apagar. Se eu segurar ele aqui, ele fica aceso o tempo todo, né? Veja que ele fica acendendo e apagando, veja que o brilho muda, Vou aumentar aqui, pessoal, o tempo de resposta. Vou passar aqui para 0,2 segundos. 200 milissegundos. Carregar de novo aqui. Bom, programa carregado. Agora eu vou pressionar. Pressionei uma vez, apagou. Pressionei outra vez, ligou. Pressionei uma vez, apagou. Pressionei outra vez, ligou. E se eu segurar, ele vai ficar piscando. Vai acender e apagar a cada 200 milissegundos. Ok, ó, que tranquilidade aqui, Agora nós vamos fazer utilizando o display. Quem tiver alguma dificuldade aí para lidar com informações sobre o display, está apresentado no vídeo anterior. Que eu setei aqui? Setei o I2C, protocolo I2C, nosso displayzinho SSD 1306 está com I2C. Setei a biblioteca aqui, no vídeo anterior a gente já colocou essa biblioteca aí para funcionar. E a minha intenção o que eu quero fazer? Eu quero pressionar o LED, pressionar o push button, acender e apagar o LED, como fizemos no programa anterior, mas eu também quero fazer um desenhozinho, vou fazer um quadradinho aqui, ele acender e apagar também um display, simulando o mesmo efeito que está acontecendo lá no LED. E para verificar se tem ou não debounce, eu também vou colocar um contadorzinho aqui e ver quantas vezes eu pressionei. Porque se eu pressionar e houver o debounce, eu vou conseguir perceber isso nesse contador que vai incrementar além do que eu estava prevendo. Então vamos olhar aqui então. Então isso aqui diz respeito ao display. Setamos o pin 16 e 17, coloquei lá no 16 e 17, o vídeo passado está lá bem mostradinho isso aí. Instanciei o LEDzinho, o meu display, que eu estou chamando aqui de OLED, criei aqui o meu objetozinho que está instanciado já, está na memória. Aqui eu criei um LED onboard, exatamente o que a gente colocou lá no anterior. E o nosso botãozinho lá também com o pull down. Pronto, então aqui está certinho. Vou começar inicializando o display, eu vou preencher ele todo escuro. Né? Lembrando, se eu colocar um aqui, ele vai ficar colorido, vai ficar amarelinho em cima e azulzinho embaixo. Vou escrever nele aqui, na posição começando do pixel 2, né? Gabinete da tecnologia, não botei o da aqui, porque nessa fonte que eu estou usando aqui
Não coube o DA, ficou Gabinete de Tecnologia. Criei um retângulozinho, assim como eu fiz lá no vídeo passado, em torno deste texto, né? E aqui sim, ó, vou criar um retângulozinho na posição x igual a 30, y igual a 16. Um retângulo meu é quadrado, que eu estou criando ele com tamanho 16 de cada lado. Estou colocando a cor dele aqui 1 para pintar. A gente vai ver agora que daqui a pouco eu vou usar um 0 aqui também, ó. E aqui eu vou fazer o meu contador, já inicializei lá onde vai aparecer o contador com um 0. E mandei apresentar isso lá no display. Então assim que eu ligar o meu programa, isso já vai estar aparecendo lá, né? Criei uma variável aqui, ó, chamada sinalizador igual a true e o meu contador igual a 0. E eu vou contar, esse contador vai marcar quantas vezes eu vou pressionar o meu push button lá, né? Minha chave eletromecânica lá no caso. Então vamos olhar o while aqui agora, né? Qual a ideia aqui, ó? Minha ideia é o seguinte: se eu pressionar, independente do que aconteça, eu não quero que ele entre de novo como ficava entrando lá da vez passada. Então você veja que no programa anterior, se eu pressionasse, o LEDzinho ficava piscando. Nesse caso aqui eu não quero. Se eu pressionar, ele entra, né? Ele só entra quando eu pressionar. Então o que vai acontecer? Para acender eu vou pressionar e para apagar eu vou pressionar. Então por isso que eu preciso daquele sinalizador lá, true e false. Por quê? Porque quando eu pressionar o botão, veja lá que o botão pressionado é igual a true, né? Isso aqui vai ser verdadeiro, né? Isso é verdadeiro. E se o meu sinalizador for true, veja que ele é true, eu começo ele com true aqui, ó. Se ele for true, né? Se ele for true, ele começa com true, já começa pronto para entrar, ele entra, liga o LED, vai lá, preenche o retângulo com 1, né, para pintar todo azulzinho lá. Aumenta o contador dizendo que já passou aqui uma vez, né? E o que eu vou ter que fazer aqui agora, né? Vou desenhar em cima desse retângulo aqui um outro retângulo, vocês vão entender aqui, ó. Lá para o contador, que eu escrevi esse 0 lá na frente, a hora que eu escrevi esse 0 aqui, ó, eu tenho que ir lá e apagar ele. Então eu fiz um outro retângulo aqui, ó, para escrever sobre aquele 0 primeiro que estava lá, que eu vou escrever 1 lá agora, ó. Só que agora eu não posso desenhar ele colorido, eu tenho que desenhar ele com fundo da cor lá, então eu vou desenhar ele com preto aqui, ó. Então eu apaguei o 0 e fui lá e transformei o meu contador em string. Isso tudo está no vídeo passado também, como é que a gente faz essa conversão aqui, ó, e escrevi exatamente na mesma posição. Por quê? Senão um número vai ficar sobrescrevendo o outro e vai ficar um borrado. Então eu apaguei o número anterior e desenhando um retângulozinho em cima dele, ó, e mandei apresentar isso lá. Então mostrou isso lá no LED. Ao mesmo tempo que eu entrei essa vez aqui, ó, se eu continuar pressionado, eu não quero que ele fique entrando e redesenhando isso, não, porque senão ele fica contando, ó. Então eu coloco esse sinalizador como false. Então, a hora que ele entrar de novo aqui, ó, ele tentar entrar de novo, não vai conseguir entrar de novo. Bom, veja bem agora, eu vou dar aquele delay. Por que eu vou dar aquele delay? Porque senão vai acontecer a mesma coisa do passado lá, né? Lembrar que eu vou entrar no outro if para eu apagar lá, se for true também, ó. E aqui false, né? Ele sairia daqui, já entraria aqui, ó. Então, eu vou dar um tempo, isso aqui acontece no nosso teclado de computador, vocês podem prestar atenção aí no nosso mouse, né? Se eu quero dar um clique, um duplo clique, então isso aí já é meio que um padrão da gente, que esse retardozinho aqui, ó. Ok, nessa vez aqui, ó, quando ele entrar de novo para apagar, né, eu vou desenhar um retângulo, ó, do mesmo tamanho que eu desenhei aqui, só que agora eu vou pintar de 0 agora, ó. Porque esse aqui tem a função de apagar o de cima, ó. E depois eu vou desenhar um retângulo sem preenchimento, né, dando a ideia de que o LED está desligado. E mandar apresentar isso lá e ao mesmo tempo transformar o sinalizador em true. Então a ideia é essa daqui. Tem várias maneiras de nós fazermos essa leitura. Eu prefiro
é utilizar muito as interrupções para eu ler botões, mas é um assunto para uma próxima discussão aqui, né? Então, no meu ponto de vista, tirando a interrupção, essa daqui é uma das melhores soluções que a gente tem para ir. Vamos ver como é que funciona isso na prática ali. Deixa eu abrir a nossa câmerazinha aqui, ó. Veja que o programa, já botei o display lá agora, né? O programa anterior não está carregado lá, né? Vamos ver aqui, carregar esse. Opa, carreguei esse. Olha lá, já apareceu ali em cima, né, aquela primeira ideia da gente lá, ó, chamada Gabinete, Espaço Tecnologia, na posição 2.4. Fiz um retângulozinho em volta dele ali de cor, um retângulo sem preenchimento, né, que senão apagaria lá. Fiz um retângulozinho sem preenchimento embaixo e escrevi o 0 ali. Então tá isso aí, ó. Aí fala assim, ó, quando eu entro no loop aqui, ó, não pressionei o botão, ainda se eu não pressionei o botão, ele tá false. Por que ele tá false? Porque tem um resistor de pull down, veja que você tem o resistor de pull down ali, ó, o resistor de pull down, então ele está lendo o tempo todo, toda vez que ele passa aqui, ele vai ler isso aqui como falso, ele vai ler lá GND, o 0 volts, lá, o próximo de 0 volts, né? Então isso para ele é falso. Então quando eu pressionar, e eu vou pressionar agora, ó, pressionei uma vez, veja que o contador aumentou para 1. Como é que o contador aumentou para 1? Ele entrou aqui, o contador foi para mais 1, mas veja que o que eu fiz? Eu fui lá e apaguei o que estava o 0 lá e escrevi de novo 1. Ó. Apago o 0 e escrevi 1. Vou pressionar de novo. Quando eu pressionar de novo, ele não entra mais no de cima, ele já entra no de baixo agora. Ó. Ele já entra nesse daqui. Por quê? Porque meu sinalizador agora está falso. Ó. Pressionei de novo, pressionei mais uma vez, ele entrou e apagou. Não tem contador aqui dentro, não mandei imprimir nada, então tá lá. Ele apagou, mas o contador não aumentou. Vou pressionar de novo. Eu pressionei de novo, o LED acendeu, o contador aumentou, né? Pressionei de novo. Ó, e agora eu vou ficar pressionando. Vou segurar pressionado. Vai ficar piscando, né? Então vou lá, vou pressionar 20 vezes, que vai contar 10 vezes lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então tá lá, não peguei efeito debounce aqui, ó, por quê? Porque eu fico preso nesse loop aqui, ó. Então quando eu solto, ele volta para o GND lá de novo, né? Se eu pressionar e ficar segurado, já está com aquele efeito meio que garantido lá, porque a não ser que meu push bottom esteja com algum mau contato lá. Se ele tiver com mau contato, pode ser que dê o debounce lá. Mas esse push bottomzinho que eu botei aqui é relativamente novo, então